Como gerenciar uma turma de 10 pessoas em uma sala online é o tema do nosso vídeo. Vem comigo! Eu sou a Amanda Araújo, professora de inglês e mentora de professores de idiomas, e tenho esse canal aqui pra te ajudar com o que você precisa nas suas aulas particulares, além de também estar no Instagram, que é o mesmo aqui do canal, então @asamentoria. Já me segue lá pra você acompanhar tudo que eu posto, porque lá eu posto todos os dias. Vamos lá então para esse nosso tema. Eu diria que ele é quase polêmico, porque as pessoas perguntam isso bastante, tá? Então eu abri caixinha lá, perguntei para as pessoas e apareceu mais uma vez como gerenciar 10 alunos numa turma online e dando atenção pra todo mundo, né? É isso que eu sempre digo, como é que eu vou dar atenção pra todo mundo? Vamos lá. Tô com minhas anotações aqui, hoje não tá no papelzinho, hoje tá aqui. O que acontece? Eu queria começar dizendo, primeira coisa, que o fato de a pessoa estar numa turma não quer dizer que ela aprende menos. E o fato de a pessoa estar numa aula VIP, né, que é o que eu chamo da aula individual, não quer dizer que ela aprende mais. Então, o que as pessoas já começam com uma barreira pra, por exemplo, vender, primeiro, abrir turmas, 2, vender, né, essas turmas e vender para as pessoas. Então, por que já começa com essa barreira? Os alunos acham que se eles fizerem uma aula sozinho, individual, eles vão aprender horrores. E que se eles fizerem uma aula com 10 pessoas, eles vão aprender muito pouco. Eles acharem isso, tudo bem, porque eles não estudaram informações sobre esse assunto, né? Não sou eles os professores, mas a gente, você que é professor e quer dar aula, achar isso, já é um problema. Por que acontece? Quando você tá em grupo, existe uma coisa que a gente chama de teacher talking time, né? Pra quem não é professor de inglês, mas enfim, é a parte que é o tempo de fala do professor. E o student talking time, que é o tempo de fala do aluno. Essa proporção de tempo de fala do professor para tempo de fala do aluno, ela deve ser no mínimo 60% tempo de fala do aluno. O que sobraria 40% pro professor. No mínimo, sendo que a gente tem que, né, ali, a gente almeja que seja ali 70% tempo de fala do aluno, 80% tempo de fala do aluno. Então, o aluno tem que estar falando na maior parte da aula. Eles têm que estar produzindo na maior parte da aula, porque às vezes o aluno não fala, né? Do começo, ele não fala mesmo. Ele solta uma palavrinha ali ou outra. Então, ele tem que estar produzindo 70% da aula, 80% da aula. Então, começa daí. Se você ficar falando a aula inteira, 80% da aula, o aluno realmente vai aprender isso aqui. Vai aprender 20%, 10%, porque realmente, comparado com a aula VIP, ele vai ter uma exposição muito pouca, mas é porque você, pessoa que está ensinando a aula, tá fazendo errado. Então aqui é um jeito que a gente tem para poder fazer o certo, né? Vamos lá. Então o que acontece? Tem que ter essa consciência. O tempo de fala do aluno tem que ser muito maior do que o tempo de fala do professor. Começa daí. E isso acontece numa aula em grupo ou numa aula VIP. E também depende. Se você na aula VIP ficar falando, e não deixar o aluno produzir porque, ele não sabe direito, não sei o que, você não sabe coordenar o aluno para produzir, ele não vai produzir, tá? E quando você está numa aula em grupo, o aluno, ele, abre aspas, tem que produzir, porque ele vai ter várias atividades em dupla, e ele não vai chegar numa dupla, tá? É o João e a Maria vai ficar calada, não vou fazer atividade, e o João vai ficar lá, né? Se a Maria não quer fazer atividade, não vai pra aula, não quer fazer, não vai. E se ela também, no pior dos cenários mais dramáticos do universo, ela não quiser fazer nada, você pega o João e coloca com outra dupla, faz um trio, né? Não tem problema. Na aula VIP, quando o aluno não quer fazer, ele fica enrolando. Mas tudo bem, a gente pode desenrolar ele, ok e tal, mas não é nem esse o ponto. O que eu queria falar naquela parte é o seguinte: quando você é em grupo e você tem 10 alunos e 7 estão fazendo o dever de casa e 3 não estão, esses 3 vão começar a sentir essa diferença. De que eles não estão evoluindo igual, não estão lembrando igual do conteúdo, não estão acompanhando bem o conteúdo. E numa aula VIP isso não acontece. Então o aluno tá sozinho, ele chega atrasado, se ele quiser, ele tá pagando a aula. Ele sai mais cedo se ele quiser, ele tá pagando a aula só pra ele, né? Ele faz dever de casa se ele quiser e não vê ninguém fazendo. Ele não vê outras pessoas passando pelo mesmo problema, né? Pela mesma dificuldade, pelo mesmo momento. Então ele não tem essa noção da realidade, ele acaba se distanciando um pouco da realidade. E esses pontos todos são negativos para uma aula VIP. Então eu tô te falando isso, não para você falar isso pro aluno, mas pra você falar dos pontos positivos da aula em grupo, para você saber que você tem os colegas que estão passando pela mesma situação que você. Você não fica achando que você é burro, né? Porque a pessoa, ela demora a aprender, ela fala, nossa, como eu sou burro. Não, o processo é esse.
é demorado mesmo pra poder você aprender a falar, né, um idioma, aprender a falar inglês. E você tem as pessoas que você pode começar, você começa a ficar amigo do João da Maria, e você quer ir pra aula, e você sabe que se você perder 3 aulas, você vai ficar mais atrasado. Então você tem muitos estímulos pra aula em grupo. Mas o mais importante é o tempo de fala. Se o aluno tá falando 80% de uma aula VIP, 80% de uma aula em grupo, não faz diferença. Ele tá falando, ele tá produzindo 80%. Então a gente tem que ter essa consciência do tempo de fala do professor com o tempo de fala do aluno. E isso é indiferente na parte se é na aula VIP ou na aula em grupo. Porque o cérebro não faz essa dissociação. Ah, não, na aula em grupo a prática do aluno é pior ou menos eficiente do que a prática da aula VIP. Não existe isso. Então, a gente tem que desmistificar isso primeiro na nossa cabeça e depois pra gente conseguir desmistificar com o aluno. Agora, essa questão, por exemplo, de mas como é que eu vou dar atenção pra todo mundo? Se você tá pensando em atenção, que é aquela que a pessoa fica assim, olhando pra cara do outro, direto, 60 minutos da aula, realmente, você não vai dar atenção pra todo mundo. Agora, se você tá pensando em atenção como suporte, como tirar as dúvidas, como mostrar como a atividade é feita corretamente, como pegar os erros e mostrar o feedback no final da aula, como deixar o aluno com segurança de que ele tá evoluindo, essa atenção você consegue dar para todo mundo. Então, isso é possível. Agora, se você quer ficar olhando pra cara dele assim, ou no caso ele, né, aí realmente só aula VIP. Porque não tem como você ficar olhando pra cara de assim, pessoa assim. Nem na aula presencial, gente, passado, não é porque é online, não. No presencial também, quando você tem 10 alunos, 15 alunos, você não consegue ficar dando atenção para um aluno só a aula inteira. Tá? Então, não é porque é uma aula online também, que é outra coisa que você fala, mas a online é pior. Não, é a mesma coisa do presencial. Você não consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo e nem ficar, né, fazendo lá, tal, de babá, todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Tá. Outra coisa, então, tempo de fala do aluno, essa questão do VIP e outra coisa. Eu vejo o pessoal falando assim de, mas eu queria preparar meu material, porque, né, eu vou dar aula em grupo, eu queria ter o material e tal. Olha só, o que eu indico, o que eu falo é, se você tá começando a dar aula em grupo, não é hora de você fazer o seu material. Não é o momento ainda. Porque fazer material demanda tempo, sabe? Demanda bastante experiência. E se você já pensa que, mas eu não sei fazer uma aula, ou se você sente que sabe fazer uma aula, mas você não tem tempo de fazer aquilo, não tem uma segurança realmente do que começa e o que termina, não é hora de você fazer seu material. Eu tenho uma teoria de que deve-se fazer material quem já tá com um orçamento tranquilo, você já tem o dinheiro pra poder viver a sua vida ok, não tô falando de ser rico não, mas você não sufoca pra pagar as contas, mas você paga as suas contas, tem o seu lazer, faz a sua viagem, beleza. Quando você tem esse orçamento, vale a pena você começar a mexer em material. Porque antes disso, você tem que estar preocupado em ter o seu orçamento tranquilo. Pra que criar material? Já viu tanto de material bom que tem no mercado? Sabe, livro didático. Eu parei de usar livro didático, tem vídeo aqui no canal falando sobre por que eu parei de usar. Mas eu comecei a usar e foi ótimo pra quando eu tava começando, entendeu? Então, não precisa ter um preconceito de, não vou usar material de nada. Tem muito material bom no mercado. E o ponto principal de você dar aula é você pegar um material que te dê esse suporte. Então, calma, queria falar uma coisa. Um ponto que eu queria falar antes de falar do material. É que essa atenção que você dá pro aluno também, ela não é só durante a aula, sabe? Então, claro que durante a aula você consegue... Como é que você consegue dar atenção pro aluno? Você consegue sempre chamar todos, né? Então, se você já chamou João e Maria na primeira atividade pra responder, agora você chama José e Joana, sabe? Pra poder responder a próxima atividade. Se você já chamou esses 4, agora você chama os outros 2. Então você tem que estar sempre nomeando, né, chamando as pessoas todas e para poder elas estarem sempre engajadas na aula, né, ok? Só que quando a pessoa falta, por exemplo, você tem que mandar uma mensagem. Oi, fulano, tá tudo bem hoje? Aconteceu alguma coisa? Porque o ideal é que a gente instrui as pessoas, né, instrui os alunos, porque quando você vai abrir uma turma, você precisa deixar pré-parado, né, um conteúdo de direcionamento, com as regras tudo certo. Tipo, cara, é muita coisa, né? Mas calma, quando a gente faz grupos, a gente tem que deixar tudo instruído muito claramente, pra eles saberem o que eles têm que seguir, como é que funcionam as regras. E uma delas é eles te avisarem quando eles forem faltar. Por quê? Porque se você prepara uma atividade que é, por exemplo, de duplas, tem atividade que dá pra ser em dupla, dá pra ser em trio, não tem problema. Mas tem atividade, por exemplo, quando você tem que preencher lacunas, e a pergunta é de A pra B, de B pra A, e um fala do outro, e não dá pra você fazer isso em trio. Então, se o aluno te fala que ele vai faltar naquela aula, você consegue preparar alguma outra coisa, pensar num plano B, alguma coisa assim,
para aquela situação, né, que tá acontecendo ali, enfim, não era esperada. Então, normalmente, o ideal é o aluno te avisar que ele vai faltar aquela aula. Só que com o tempo é difícil todo mundo avisar das vezes que forem faltar. Então, quando a pessoa não avisou, você tem que mandar uma mensagem depois. E aí, tá tudo bem? Né, o que aconteceu e tal, pra poder a pessoa saber que você viu que ela deu falta dela. Quando alguém tem uma aula que ela tem dificuldade, que você viu que a pessoa teve mais dificuldade naquela aula, você tem que mandar uma mensagem pra ela. Oi, fulano, tudo bem? Hoje, o que você achou da aula de hoje? Achou que fluiu bem? Você sentiu que teve alguma dificuldade? Você ficou com alguma dúvida? Então, você dá suporte também fora da sala de aula. É por isso que também não é só a sala de aula e aquilo importa mais do que tudo e tá, né? E é só ali e acabou. Então, a gente também tem esse ponto de fora de sala de aula, desse suporte que a gente dá, que faz o aluno também se sentir visto, que faz ele se sentir seguro, num ambiente seguro para aprender, que faz ele querer continuar, porque o grande lance da vida é você conseguir fazer o aluno, é você conseguir estimular o aluno a continuar aprendendo. Porque as pessoas não aprendem porque elas param, porque não é um processo rápido. Então dá 6 meses, dá 1 ano, se a pessoa não for persistente ali 1 ano e meio, ela para. Se ela estiver muito ansiosa para aprender, ela para. Porque ela queria estar aprendendo e o negócio não é rápido, e aí, então eu vou parar logo e tal. Então, enfim. Então tá, em relação ao material, eu quero explicar o que eu tava falando. Quando a gente fala de material que é do suporte, eu vou te dar um exemplo aqui. O que é o material que te dá suporte pra você ensinar, pra você, né, ter as suas aulas aí em grupo, dando atenção pra todo mundo. Ou, no caso, o mais importante, é você tendo o tempo de fala do aluno em ali 80% pra poder ele falar na maior parte da aula. Deixa eu abrir aqui então. Peraí que eu vou ter que gravar minha tela, né? Porque senão você não vai ver. Então, por exemplo, essa daqui é uma aula que eu uso do material que eu uso, tá? Então, como você tá vendo aí, Adventure of a Lifetime. Se você não é professor de inglês, tá? Mas eu sou, né? Então, o conteúdo tá em inglês. Mas beleza, então aqui a gente tem o título, né? Uma capa e tal, que você já, o aluno já começa a ver ali o tema da aula. Beleza, os alunos, né? O grupo, tem aqui meu nome, Teacher Amanda Araújo. O que acontece? Aqui a gente começa com algumas perguntas, tá? Então, aqui é meio que um lead-in, né? Pra poder o aluno engajar ali já no tema, começar a pensar no assunto, tudo mais. E aqui, como você pode ver, ó, aqui a gente faz em grupo, tá vendo esse símbolozinho? Pra você fazer em grupo. Então, você vai perguntar, por exemplo, você vê se alguém vai já querer falar, ou se você vai chamar alguém e tudo mais. E aí, vocês ali, você e a turma, né, gasta ali uns 5 minutinhos, todo mundo junto. E beleza, falando desses aqui só, né? Ok. Aí, olha só essa atividade aqui. Aqui, os alunos, eles têm que nomear, né? Nomear, taguear, enfim, as imagens com essas palavrinhas aqui da caixa. Então, a gente tem a instrução. Então, o que é uma peça-chave numa aula de 10, 15 alunos? Os alunos, eles têm que entender a atividade, tá? Eles têm que ir para as salas simultâneas com segurança do que eles precisam fazer. Então, por exemplo, quando você lê o conteúdo, quando você lê aqui para eles essa pergunta, essa instrução, se você perguntar para eles assim, vocês entenderam? Eles vão falar assim, sim, entendi. Ou porque eles acham que eles entenderam, ou porque a pessoa não entendeu, mas ela pensa, mas na hora que eu começar a atividade lá, eu vou descobrir o que eu tenho que fazer. Ou ela pensa, não vou falar nada, que eu não quero que as pessoas achem que eu sou topeira. Então, você não vai perguntar, você entendeu? E vai jogar ele na sala simultânea. Você vai ter que fazer perguntas que a gente chama de perguntas de instrução, né? Então, instruction checking questions. Então, perguntas para você verificar se o aluno entendeu. Então, se você tem esse comando, label the pictures below with the words from the box. E aí você vai ver, tem a instrução aqui e tal, e aí você pode perguntar, por exemplo, ao aluno, onde que estão as palavras que a gente precisa usar no exercício? Você vai perguntar isso em inglês, lógico. Aí eles vão falar no box, na caixinha. Aí você vai perguntar, são quantas palavras? Aí ele vai dizer, são 5, ok. E aonde que a gente vai colocar essas palavras? Então, assim, você tem que perguntar para deixar claro mesmo, para entender mesmo que eles entenderam. Você vai ver como você vai se surpreender, o tanto que você vai ver quando você começar a fazer essas perguntas de verificação da instrução, né? Essas instruction checking questions, como eles não entendem o comando, tá? Então vai te surpreender isso daí. E aí você, depois que eles entenderam com certeza o que tem que ser feito, certo? O que você vai fazer? Tá vendo aqui, ó? Que tem um símbolozinho aqui, tá cortado aqui, porque esse negócio de gravar aqui corta um pedaço. Mas aqui tem um símbolozinho que é uma duplinha batendo as mãos, sabe? Então, na tela inteira dá pra ver aqui. Então, ou seja, é uma atividade em dupla. Então o material já te fala que você vai colocar eles em duplas aqui. Então o que acontece? Tá vendo esse clique bem aqui, ó?
você vai clicar nele e aí vai abrir um link, tá vendo? Que é pra você copiar o documento, beleza? Esse link aqui, que vai estar borrado pra você clica, copia esse link e joga no chat. No chat da sua aula, que você tem lá seus 10 alunos. Então, ali que tá borrado, lógico, o link pra, né, enfim, o povo não pegar o negócio, porque, enfim, não dá pra ficar usando string de graça. E você vai jogar pro aluno esse link. Na hora que ele receber esse link, ele vai clicar, tá vendo aqui, ó, fazer uma cópia. Bem intuitivo. Na hora que eles estão em duplas, certo? Você vai colocar eles nas salas simultâneas, em duplas. A propósito, as salas simultâneas, caso você não tenha usado nenhum tipo de programa de dar aulas, são salas simultâneas. Adoro quando os conceitos são óbvios. E assim, são salas em que você vai colocar os alunos. Então você tem isso no Zoom, tem isso no Meet, tem isso no Teams. Hoje, que eu saiba, todos os programas, né, de apresentação, enfim, tem as salas simultâneas. E aí você vai dividir, colocar os alunos nas salas simultâneas. E eles vão estar, cada dupla ou cada trio, depende da atividade que você quiser, em uma sala, tá? E é como se eles estivessem em dupla na vida real. Aí o pessoal fala, ai, Amanda, mas você não consegue ver os alunos todos juntos. Gente, na vida real também não. Você já deu aula presencial? Se você está numa com 10 pessoas, você não consegue ouvir o que as 10 pessoas estão falando. Ou fala uma de cada vez, ou o que você está fazendo? Você está passando na dupla A, ouviu o que a dupla A está falando, foi pra dupla B, ouviu o que a dupla B está falando, foi pra dupla C, ouviu o que a dupla C está falando. É assim que funciona no presencial e do mesmo jeito funciona no online. Então você colocou eles nas salas simultâneas, passou o link, né? E eles vão fazer essa cópia. Então você vai ter um aluno lá que vai abrir, o exercício já vem pronto, tá vendo? Ele só clicou pra fazer uma cópia, mais nada. E aí fez a cópia, e a gente tem aqui, ó, negócio pra tagar, tá vendo aqui que já vem pronto, ó. Ele já vem aqui e ele vai escrever, ah, esse aqui é Brubbles. Só que eles vão debater isso, eles estão em duplas, lembra? Então eles vão falar, ah, eu acho que esse daqui é esse aqui. Aí a pessoa vai falar, ah, será que é? Ai, porque e se for tal coisa? Aí alguém fala assim, ah, esse aqui eu tenho certeza que é esse aqui. Ah, beleza, nossa, esse aqui a gente não faz a menor ideia. Ixi, não sei, vamos tentar outro. Aí aqui, como você pode ver, tem 3 slides. Então você tem 3, né, que ele tem que ir passando aqui e digitar em todos eles. E nisso eles estão o quê? Debatendo. Ah, esse aqui eu já fiz, esse aqui eu não fiz, esse aqui eu tenho certeza que é esse aqui eu não tenho, esse aqui eu nunca ouvi falar, esse aqui minha mãe faz, esse aqui meu namorado faz, esse aqui meu... Entendeu? Então ele tá fazendo o quê? Gastando o inglês. Beleza. Terminaram a atividade, eles voltam pra sala whole group, né? Todo mundo. Aí vamos fazer a correção, tá? Então, claro, naturalmente você clicou aqui na chavinha, você vai fazer a correção com a turma, né? Ver se eles acertaram aqui as palavras, os verbos, tal, introduz os verbos, eles sabem quais são as ações. Mas é aquela interação de grupo, né? Aqui é todo mundo, tá vendo aqui, ó, símbolozinho? Aqui é todo mundo. Aí vê, a pessoa vai comentar alguma coisa e tal, não sei o que, enfim. Você faz a correção com eles, faz aqui a parte da pronúncia, né? Beleza. Tudo certo. Tá, tô dando exemplo que não dá pra passar também, tudo detalhadíssimo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Ok. Beleza. Corrigiu aqui, corrigiu, ok. Aí aqui, ó, tá vendo que a gente tem outras 3 perguntas. Só que agora a gente vai falar vai usar o vocabulário novo que a gente acabou de ver, né? Você já fez alguma dessas atividades? Ah, quais atividades prévias que a gente viu no exercício anterior, você gostaria de tentar? Ah, e por quê? Quais outros hobbies que você gosta, que você consegue pensar e tudo mais? São 3 perguntas. O que acontece? Aqui é em dupla. Aí você clica de novo, aí coloca o pessoal nas duplas. E aí clicou no link, a pessoa vai receber ali a mesma coisa. Pode até parecer que é muita coisa, gente, mas depois que a pessoa faz isso aqui, 1 aula, 2 aulas, o aluno já tá acostumado, tá? Aí pronto, clicou, fez a cópia. Eles estão lá na duplinha deles, bonitinhos. Tava abrindo outra. Calma aí. Beleza. Aí, por exemplo, tem aqui as 3 perguntas. O que eles vão fazer? Falar. Agora eles vão pra uma sala simultânea em que eles vão ficar, cada um, né, cada dupla, falando sobre esses assuntos. Você pode deixar eles fazendo 10 minutos essa atividade. Se você achar que, vou deixar 8, vou deixar 6, você pode deixar menos se você quiser, porque você tá com o tempo mais curto, mas enfim. Cara, 10 minutos tá. Sabe por quê? Porque quem quer aprender inglês, quer falar inglês. Então, na hora que eles têm a oportunidade de falar, que é a hora de falar, eles querem estar falando, sabe? E às vezes, até as perguntas acabam, e você entra na salinha simultânea, eles estão falando de outro assunto, sabe? Eles fizeram todas, concluíram a atividade, e eles começam a falar de outros assuntos em inglês, porque eles querem praticar, entendeu? É muito bacana você ver os alunos gostando, sabe? De fazer aquilo.
Então, pois é. Então, o que acontece? Logo que você logo que você coloca eles nas salas simultâneas, o ideal é que você dê uma primeira volta, com, assim, em vez de ficar analisando todo mundo, né, porque você tem que acompanhar o que eles estão falando, um pouquinho cada um, né, igual a gente faz no ao vivo. Mas em vez de você fazer isso, ficar 2 minutinhos com um, 2 com outro, você primeiro passa nas salas, primeiro assim, vê se, assim, 10 segundos, 20 segundos, pra ver o quê? Se eles começaram a fazer atividade. Porque às vezes eles chegam lá, mas aí alguém não escutou direito, alguém tá pergunta, então assim, passa em todas as salas rapidamente, só pra ver se eles estão fazendo atividade, se eles entenderam certinho e tal. E depois sim, você vai de sala em sala, fazendo a parte de ajudar os alunos, de mentorar os alunos. E você tem que ver como é que tá a interação deles. Essa é uma hora que você anota as frases que foram faladas erradas, né? Não é hora de fazer correção, é hora de anotar as frases que foram faladas erradas. E pra poder a gente usar, fazer a correção no final, depois como um grupo todo. Claro que a gente não vai falar quem pronunciou as frases erradas, é lógico. Mas no final da aula a gente faz a correção do grupo, né? Da aula em grupo, para poder eles verem o que foi falado errado, quais estruturas estão erradas, como é que a gente corrige, né? Porque se a pessoa não tem feedback, ela não tem como melhorar. Se ela não sabe o que ela errou, nem como é que ela faz a correção, ela não tem evolução. Então a gente anota isso para poder no final da aula a gente passar para o aluno no feedback. Isso é no feedback notes, esse é outra parte, isso é outra coisa. Isso aí já é da mentoria, tá? Então quer saber mais de feedback notes, já vamos para a mentoria. Então, assim, tá vendo? Então, tipo, tá vendo que a aula te mostra tudo que você tem que fazer? Tá vendo que você não precisa ficar adivinhando as coisas? Você tá vendo que o aluno tá falando na aula toda? Ok, por exemplo, eles terminaram aqui, 10 minutos gastando inglês, falando inglês. Se a aula for 1 hora, for 1h30, já é um tempão, né? Porque você lembra que ele já ficou na breakout room fazendo atividade colocando qual é o nome das atividades. Agora ele tá falando sobre o assunto. Beleza. Então, assim, aí quando você volta pra sala, você pode... Quando você volta pra sala, você pode, inclusive, perguntar, você deve, né, até perguntar, por exemplo, o João tava com a Maria. Maria, o que o João falou das atividades? Ele já testou alguma atividade? Ela vai dizer, o João falou que ele gosta, sei lá, de go hiking, sei lá se tinha hiking. Ele gosta de ir, né, fazer umas trilhas, não sei o que e tal. Pô, bacana. Agora você pergunta, né, foi a Joana e o José? José, e a Joana? Ela falou, o que você lembra que ela te contou aqui sobre essas atividades? E o que acontece? Os alunos, eles vão se acostumando que você vai perguntar sobre o que eles falaram na breakout room. Então, nas salas simultâneas. Então, eles interagem sempre alertas, sempre realmente precisando entender a comunicação um do outro, porque se a pessoa faz uma aula, relapsa, e a pessoa falou um negócio lá, e você não entendeu direito, você fala só, yeah, right, yes. Na hora que o professor for te perguntar, você vai falar, pô, não entendi o que ele falou. De tudo isso aqui, você ficou 10 minutos com a pessoa, você não sabe o que ela falou? Ou você não se importou? Sei lá, não dá. Então você vai educando e condicionando os alunos de que eles têm que se comunicar com eficiência, que é o objetivo da comunicação, não é isso? A comunicação não é você falar uma coisa, a pessoa entender, você passar um recado e a pessoa entender e receber um recado, é isso, a comunicação é isso. Então é isso que a gente condiciona e ensina os alunos a fazerem durante as aulas, né? Beleza. Aí, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui eles vão assistir um vídeo. Aí aqui, ó, tá vendo que tá em grupo? Aí todo mundo vai assistir esse vídeo, aí tá vendo aqui, ó, e vai listar os hobbies, mas isso vai fazer o quê? Você vai ler a instrução com os alunos, vai fazer as instruction checking questions, então pra lá, aí você pode perguntar. A gente vai assistir o quê? É o óbvio mesmo, gente. O vídeo. A gente vai assistir o vídeo e vai fazer o quê? E depois de assistir o vídeo? A gente vai listar, porque o pessoal fala que é ouvir também, enfim, vai listar. Hobby, então tá. Então, por favor, preparem os cadernos, vocês vão anotar os hobbies que vocês ouviram, entendeu? Então, assim, é isso que você vai fazendo com os alunos. Então aqui, tá vendo? A gente faz a correção, ó, todo mundo junto. Tá puxando. Do que eles ouviram e tal. E aí a gente vai passando, aqui vai ser a parte gramatical. Então assim, deixa eu mostrar uma outra aqui também, que também dá pra gente entender. Então você vê que a aula, ela é feita pro aluno falar. Ela é feita pro aluno produzir na maior parte da aula. Então... Peraí que o negócio não tá querendo subir aqui não, gente. Aqui, ó. Então, ela é feita pro aluno falar, ela é feita pro aluno produzir. Então, por isso que, por exemplo, tem vezes que o aluno fala assim, quando ele não conhece o formato da aula ainda, mano, eu consigo assistir a aula, eu vou estar voltando pra casa. Eu vou estar indo pra não sei aonde. Eu consigo assistir a aula do carro, fazer a aula do carro? Gente, não consegue. E quem começa a fazer a aula do carro
logo desiste, tá? Logo para, sai, depois nunca mais tenta fazer, porque não dá pra fazer aula no carro. Como é que você vai fazer aula no carro se você tem que ler? Aqui não é palestra, não. Não é TED Talk, que a pessoa só fica ouvindo. Não é pra ser, né? Se a sua aula tá assim, a gente vai resolver. Então, não é TED Talk, sabe? A pessoa não tem que ficar ouvindo. Pelo contrário, ela não consegue fazer, porque ela tem que fazer o quê? Produzir. Então, ela tem que olhar pra tela, começa daí. Então, dirigindo sem chance, né? Mas mesmo no carro, a pessoa de alguém dirigindo é a pessoa de passageiro. Ela tem que olhar pra tela. Ela tem que ver as opções, ela tem que ouvir o que o outro tá falando. Ela tem que anotar as coisas, como a gente já viu aqui, anotar o que você ouviu no vídeo. E se você tá num lugar barulhento, você não vai conseguir prestar atenção no vídeo. E você vai estar numa dupla com uma outra pessoa, fazendo um negócio num ambiente todo escuro, a pessoa nem te vê direito. É até desrespeitoso com um colega, né? Então, você não consegue produzir. Porque, por exemplo, essa aula aqui, ó, Friends. Beleza, linda, lindo. Acho lindo esse desenho. Teacher Amanda Araújo, sou eu. Ai, deu conceito. Sorry. E aí, olha só. Essa daqui, a gente começa com vocabulário. Para o aluno ficar vendo isso aqui no celular, já é meio trabalhoso, né? E aí, por exemplo, aqui nesse nível que eles estão, aqui não é nível logo iniciante 0 não, tá? Aqui já tá mais perto para pre-intermediate. Então, por exemplo, aqui eles já conhecem algum vocabulário desse. Sempre eles sabem uma palavrinha ou outra. Mas não a maioria. Então, o que acontece aqui? Aqui, a atividade é, ó, tá vendo? Você não tá vendo as pessoas fazendo assim? Mas aqui é duplinha também. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar... Você vai pegar, fazer a cópia, passar pro seu aluno o link. E ele vai fazer a cópia lá na duplinha dele, na sala simultânea. E eles vão responder aqui. Vão fazer o match das palavras com as definições. Porque a gente vai usar esse vocabulário aqui, né? Mais pra frente. Então, eles vão fazer isso aqui em duplas. Então, eles estão o quê? Debatendo. O que é esse? Esse aqui, o que será que é? Ah, essa palavra. Ah, não sei o quê. E vão conversando. Em inglês, lógico. Quem quer falar inglês tem que falar inglês. Beleza, depois que volta pra cá, você faz a correção. A correção é, ó, grupo completo. O grupinho aqui. Vai corrigir, vai fazendo a correção e tal. Não, ok. Verificou tudo. Vai ter uma hora de quê? Da discussion. Então, a gente tem aqui o grupo completo também. Aí você pode pedir pra alguém ler a pergunta e o outro responder, ou você mesmo pergunta pra pessoa, sabe? Aí a gente tem aqui 6 perguntas, que eles vão estar o quê? Falando, mas aqui como um grupo completo. Então, um fala e o outro escuta, né? O resto escuta, beleza. Aí, por exemplo, aqui, ó, quando ele pergunta o que vem na sua mente sobre festa de aniversário. Ah, a pessoa vai falar, sei lá, bolo, festa, não sei o que, velas, que eles vão falar. Por quê? Porque aqui eles vão para um exercício em dupla de desembaralhar as letras. Então, eu nem vou abrir aqui também, de não perder mais tempo, mas você vai clicar, vai passar para eles, e aí eles vão fazer o quê? Em dupla. Então, volta para a sala simultânea e eles vão desembaralhar as letras das palavras. De novo, você tem que deixar a instrução muito clara, verificar se eles entenderam com as perguntas, né? Pra ver se eles entenderam. Não pode só perguntar, entenderam? E aí, você coloca eles nas salas simultâneas, eles vão fazer a atividade, vão estar gastando no inglês de novo. Voltou, a gente faz a correção. Tá aqui também, ó, tudo bem bonitinho. Beleza, tal. Tananã, vou passar rápido, a gente já viu a próxima parte. Aí, beleza. Aqui, ó, aqui a gente tem um novo vocabulário. Aqui já é esperado que eles não saibam praticamente nada. Vão pra sala simultânea, debatem um novo vocabulário de novo. Beleza. E depois eles já colocam aqui no exercício, tá vendo? Então, Então, que hora que o aluno não tá aprendendo, gente? Não tem jeito, entendeu? Tipo assim, não tem como falar, mas não aprende. Claro que aprende, igual eu falei, não tem como assistir do carro. Porque o aluno, ele tá produzindo a aula toda, ele tá interagindo com o colega a aula toda, ele tá interagindo com outro colega, ele tá interagindo com a turma, com o professor. Não tem como. Não tem como ele não aprender. É tudo feito pra ele aprender. Aí, olha aqui, ó. Aqui tem uma interview. Então, aqui você tem atividade de novo. Você clicou, mandou o link pro aluno, ele já vai fazer a copiazinha dele lá. E ele vai perguntar pro colega as questões que já estão lá no exercício. E vai escrever, né, a resposta. Então, é uma entrevista. Ele pergunta pro colega e responde. Depois eles trocam, perguntam pro colega. Gente, então é a aula inteira. Produzindo, é a aula inteira falando, é a aula inteira vendo conteúdo, vendo vocabulário. Aí depois a atividade de listening aqui, não é? É, tá vendo? Depois vai ter o vídeo. Então, nesse específico aqui é uma cena do Friends mesmo, que é bem engraçada. Então ele trabalha o listening. Então tem vídeo, tem slide que tem áudio. Porque aqui eu acho que eu não passei nenhum com áudio, né? Tem vídeo, tem áudio, e já te fala se é pra você usar em grupo, se é pra você usar em dupla. É claro que você também pode alterar, né? O slide é editável, então se você por alguma razão achar que, eu quero adicionar mais uma atividade aqui,
Ou, eu quero fazer essa atividade aqui em grupo. Ou, eu quero pegar essa aqui e fazer em dupla. Não tem problema. Você pode também adaptar, porque ninguém conhece a sua turma melhor do que você. Então, você vai percebendo a necessidade da sua turma. E como esse slide é editável, você consegue alterar o que você precisar, tá? Mas o meu ponto principal é, você precisa de um material que te dê esse suporte, que te fale, que te mostre o que deve ser feito em cada etapa, por mais que você possa alterar, mas o que deve ser feito. E aqui esse é o material vital, né? É o material com que eu trabalho. E eu também vendo ele justamente porque eu montei ele para a solução dos livros didáticos. Então eu tinha vários problemas com o livro didático, eu falei, eu já usei. Não era um grande problema, mas foram surgindo problemas. E aí, como eram vários, começou a ficar, né, vários problemas. E eu fiz material vital justamente para solucionar todos os problemas que eu enfrentava. Então, eu já vendo ele, se você tiver interesse, vou deixar o link aqui, tá? Também pode falar comigo no Instagram, fazer perguntas de alguma coisa que você precisar, não tem nenhum problema. Mas mesmo se você não for usar o material vital, procura um material que te dê esse suporte, que te fale se o momento da atividade é em grupo, se é em dupla, que deixe tudo pronto pra poder você já colocar o aluno na sala simultânea. Não fica usando o PDF, tá? Parece coisa de estagiário da faculdade, que pegou a cópia dos coleguinhas. Parece que você adaptou os negócios, sabe? Não tem como você cobrar, gente, um valor justo com os negócios mal feitos, né? Você passa um PDF pra aluno lá, um negócio parado, estático. Às vezes até colorido, né? Mas estático, não. Então, assim, procura um material moderno, sabe? Como eu falei, com vídeo, com áudio, com temas interessantes, porque também se o aluno não tiver o que falar, ele não fala. Se você ficar perguntando coisa chata pra ele não vai interagir. Não tem jeito, sabe? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, igual eu falei, o material, então por isso que você fala, mas como é que eu faço pra dar atenção? Assim, gente, assim. Com o tempo de fala do aluno, aqui o aluno tá vendo, a gente vai marcar as coisas que a gente ouviu, vai treinar o vocabulário novo. Então, é isso, voltando aqui pra câmera. Então é isso, sabe? O que você precisa, além de tudo que eu falei, eu tô falando aqui há 50 horas, por isso que a garganta tá até secando, é o tempo de fala do aluno. É o aluno produzindo e é o aluno falando. Se o aluno sai de uma aula até cansado de tanto pensar, de tanto falar, ele sabe que a aula é boa. E aí, na outra aula, ele vai fazer a mesma coisa, sabe? Então, é você que traz isso pra ele. É a gente, o professor, que tem essa responsabilidade de trazer uma aula que ele vai realmente aprender, que ele vai realmente praticar, que ele vai ver um conteúdo numa atividade controlada, depois numa menos controlada e depois numa atividade livre. Ele vai fazer sempre essa evolução enquanto ele ouve coisas interessantes, vê coisas interessantes e produz a aula toda. Então é assim que a gente tem uma turma de 10 alunos, 15 alunos, mesmo no online, né? Que algumas pessoas acham que turma é ruim mesmo ao vivo, ou turma é ruim só no online, enfim. Mas é dessa forma, sabe? Então você precisa de um material que te dê esse suporte. E claro que você pode sempre melhorar suas técnicas de ensino, sempre fazer cursos que você melhore, saiba cada vez mais como variar a parte do lead-in, atividade introdutória, você consiga variar as atividades, claro. Mas, igual eu falei, isso é pra você que já tá com uma, né, você parar e preparar tudo quando você já tá com a parte financeira mais tranquila. De resto, você pode começar com alguma coisa que vai te dar essa tranquilidade, te poupar esse tempo, e depois você pode repetir aquelas aulas e depois você pode alterar o que você precisar, beleza? Esse é o tópico que eu tinha pra falar, então, dessa questão de gerenciamento de sala, tá? É claro que em relação a todo o resto, essa parte de, por exemplo, como é que você faz as regras, como é que você estabelece as regras, como é que você realmente dá a aula, a parte das perguntas corretas que você tem que fazer pra poder verificar, isso tudo, gente, é muita coisa. Cada coisa disso aí é uma aula inteira que tem pra gente falar, tá? Mas aí isso aí é coisa de mentoria. Então, enfim, se você quiser também, pode vir falar comigo sobre a mentoria, tá? Porque aí é outro momento, né? É outra coisa pra você saber como liderar esses alunos e guiar esses alunos em sala. São muitos passos. Mas eu tentei passar aqui, pelo menos assim, esse conceito de... Como é que eu faço isso? Cara, é assim. Eu tentei passar, tipo assim, pelo menos o mapa. Porque cada passo a gente tem que estudar separadamente pra saber tudo, né? Mas pra saber o que você precisa pra começar, é isso. Então, material vital, vou deixar aqui o link. Já me segue no canal aqui pra poder você ficar sabendo, não perder nada que eu postar. E eu vejo você no próximo vídeo.